Dá um oi para quem está do seu lado aí, fala bom dia, bom dia novamente, estamos aqui, glória a Deus, nós estamos aqui, nós estamos representando as nossas famílias, se alguma pessoa da sua família não está aqui, creia, sempre escolha crer, né? E eu oro, nós buscamos orar por vocês, mas sempre precisamos crescer em oração, hoje vamos falar muito sobre isso, mas sempre escolha crer, né? Toda vez que você tiver alguém no seu coração que o Senhor tem ministrado para que esteja aqui também. Mais que estar aqui, gente, mais que só algo natural ou algo bater um cartão. Não, a gente tem aprendido como membros, como filhos, na casa do Senhor, o que é você receber essa filiação? Você vai aprender cada vez mais aquilo que o Senhor sonha, planeja para ti. Aquilo que você foi criado para. E aquilo que Ele deseja que você estabeleça a sua vida para honrar e servir ao Rei. Essa semana eu estava falando uma das meninas do discipulado, acho que foi com a Diana. A gente estava conversando algumas coisas da palavra e esse lugar do Espírito Santo, de receber, desenvolver. E algo que na nossa mesa a gente estava falando, nosso one-on-one, que é aquele lugar que, quantas das vezes o Senhor nos chama para uma realidade, esse mês nós vamos iniciar uma série sobre poder. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o Senhor nos convida para estar com Ele à mesa, não mais na condição do nosso pecado, da nossa falha e nossa falta, sem Ele, porque fomos destituídos da glória de Deus. Mas é para ir nesse lugar de filiação, sabe para que Ele nos chama também? Para governar, para reinar, para estabelecer os desígnios, os planos, os projetos, para conquistar. Mas para isso acontecer, precisa haver um lugar do qual Ele nos prepara. Ele nos ensina, Ele nos molda, Ele nos refina. Ele fala assim, ó, menos de você e mais de mim. Porque você vai governar e estabelecer aquilo que é o meu reino, a minha vontade, o meu coração. E hoje, como nós já estamos aqui, gente, eu amo as minhas imagens maravilhosas do Canva. Olha aí, gente, queria estabelecer algo assim, pá, poderoso, entendeu? Que você recebesse ali um fogo. Já pensa com você, mas hoje nós estamos iniciando a série sobre poder. E esse primeiro domingo, é algo que o Senhor já tem falado conosco. Só para vocês saberem, as séries que nós estamos gerando agora, e olha que incrível, o Senhor já está gerando algumas séries no nosso coração, que é para o segundo semestre, mas foram geradas 6 meses atrás. Por quê? Porque Deus é um Deus de preparo. Ele não vai te colocar nas situações de forma despreparada, perdido. Não. Ele é um Deus de progressão. A questão é o quanto do temor e da honra ao nosso coração de submeter a seguir a liderança dele. A lead, né? Aquilo que ele vai ahead of us. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Animados? Amém. Prontos para receber? Então, amém, gente. Eu também tô. E esse tudo que a gente vai aprender agora, a gente não é tipo assim, uau, aprendi, valeu. Não, a gente aprende e cresce, entendeu? É ferramenta. A gente vai colocando mais tools ali na bag e vai crescendo. Abra sua Bíblia, que também tem um versículo, mas essa é uma passagem que a gente vai focar muito hoje. Mas hoje nós vamos falar mais dos princípios do poder da oração. O que a palavra nos ensina? Qual que é esse lugar? Então, Tiago, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 16 ao 18, tá bem? Eu vou ler também aqui da palavra, se precisar tá aqui no telão, mas acompanhem comigo. Como é bom a gente abrir a Bíblia, né? Que privilégio. Tiago, capítulo 5, versículo do 16 ao 18. Gente, Tiago é incrível, né? Um dos meus livros favoritos da Bíblia, porque ele é assim, ó, papá, não tem conversa, ele do início ao fim, ele traz um resumão da nossa realidade como cristão. Vamos lá, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, sarados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Repete comigo. Poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Uau, tem muita coisa aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela corta, ela divide. Vem cortar hoje em nós aquilo que é alma de espírito, junta em
não tem a ver com as nossas preferências, tem a ver com a sua palavra. Porque a sua palavra, Deus, que muda, que restaura, acrescenta, transborda. É a sua palavra que tem o poder acima de todo poder. Porque a sua palavra é o próprio Senhor. Senhor, nessa manhã eu oro, Espírito Santo, ministra aos nossos corações uma palavra rema, uma palavra que revela aos nossos espíritos. Eu declaro agora, não mente mais dividida, não mente em confusão, não distração, não ouvidos fechados, ouvidos espirituais abertos agora em nome de Jesus. Corações, abra os olhos dos nossos corações essa manhã. Nós oramos uma revelação do Espírito que confronta o nosso pecado, o nosso ego, o nosso eu e gera a realidade do Cristo Todo-Poderoso que vence todas as coisas e nos chama para esse lugar, Deus, porque nós recebemos o poder e a autoridade da sua palavra. Obrigada, Jesus. Muito obrigada e sairemos daqui transformados e transbordantes em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, gente. Bom, tem muitas coisas nesse verso, mas vamos um pouquinho além. E eu sempre gosto de trazer alguns princípios, né? Eu não sei de onde que nós viemos, quanto nós estudamos isso, quanto foi a profundidade que você conhece. Muitas das vezes, quando nós nos tornamos cristãos, nós somos inseridos ali no meio. Nem todo mundo fica naquele mesmo meio, naquela igreja que você cresceu, ou na que você se converteu, ou que alguém te levou a Jesus. Mas há uma tendência da gente simplesmente, assim também como família, né, gente? A gente absorve do lugar do meio. Isso é muito bom. E às vezes também é muito ruim, né? A gente sempre tem que filtrar. Mas algo que é muito importante, fundamental, e nós como igreja, nós sempre vamos chamar todos nós. Nós estamos aqui focados na centralidade da palavra. É a Bíblia. E se tem alguma confusão, se tem alguma coisa que não bate, não é o que eu quero, não é o que você quer. O que a palavra diz. O que Jesus nos ensina. E se está confuso, até mesmo para mim, toda vez que eu tenho um conflito, eu vou no Espírito Santo e falo, Espírito Santo, me mostra a raiz. Por que eu não estou conseguindo ver essa realidade? Por que a palavra diz, se eu não estou vivendo algo, não está batendo? E o que eu preciso receber na minha realidade natural? E mais que realidade natural, mas o que precisa quebrar da minha realidade natural para a sua realidade sobrenatural ser estabelecida? E algo que é muito importante quando a gente fala de oração, então vamos lá, começando aqui. A palavra oração tem dois sentidos principais. A oração, de uma forma geral, global, ela é muito conhecida e estabelecida no sentido religioso. Não importa a religião, até mesmo o satanismo, assim dizer. Tem um lugar que eles oram, eles adoram, eles têm as práticas espirituais. Qualquer religião, o que é a essência da palavra religião? Religar. É o homem tentando sempre se religar à divindade. A parte espiritual que é quebrada, morta, é inexistente sem Cristo, indiferente da pessoa reconhecer o Cristo ou não. Dentro de nós, pela composição bíblica da tricotomia, o quê? Eu sou espírito, tenho uma alma, habito no corpo. Todo ser humano tem uma necessidade de suprir esse vazio do espírito. A questão é que as pessoas buscam isso em várias religiões. E aí Cristo vem para revolucionar a história e a nossa realidade. Fala, não é você se religando a mim. Eu paguei o preço para vocês estarem em mim novamente. Eu me religuei a vocês. Assim diz, ele que pagou o preço. E nesse sentido religioso é o que? É o ato de falar, suplicar, agradecer, louvar, interceder. E no sentido gramatical, porque a gente tem as orações, portugueses, português Brasil, português Portugal e português. A gente tem a questão da oração, o quê? Do gramatical, que é o quê? Tem um conjunto de palavras com sentido completo, contendo um verbo, tem uma ação. Eu amo isso também. Porque até mesmo no sentido gramatical, a oração vai trazer essa essência para nós. Vai ter ação. Precisa ter ação. A oração simples, poderosa, é o falar, gente. Eu estou lendo alguns livros, para aprofundar mais, até porque desde quando o Senhor falou, filha, tem um nível que eu preciso, não que o Senhor precisa, claro, ele deseja, ele é um lugar que vocês cresçam, mas você precisa aprender mais, vai aprender mais, vai viver mais, vai estudar mais. E eu tenho estudado ultimamente, e algo que um dos autores, de uns livros bem antigos mesmo, avivalistas, pastores, assim, décadas, centuries passados, eles falam desse lugar que é o mais básico, orar é falar com Deus. É se expressar, é abrir ali um lugar de expressar o desejo do seu coração. Mas não para aí, principalmente no quesito da palavra. A oração é simples e poderosa, como acabamos de ler. Toca extremos infinitos, muda a realidade. Deveria
ser o oxigênio do cristão. Deveria ser o prumo que rege a nossa vida constantemente. Eu e você, Cristo pagou um preço de cruz, sabe para quê? Antes de Cristo, a nossa realidade, e aí se você cresceu no ambiente cristão ou não, tem um momento na sua decisão que você escolhe isso, que você fala, não, eu assumo, não é simplesmente eu sigo uma religião. Por isso que muitas das vezes, gente, a gente fala que é salvação, falamos não, é um fato, a salvação é individual. Você está numa casa cristã, não quer dizer que você é um cristão. Você crescer num ambiente cristão, não quer dizer que você é um cristão. Sabe por quê? Porque você precisa reconhecer, primeiro, ter um relacionamento, e muitos cristãos não aprendem os princípios da palavra, crescem no lar sem o princípio do relacionamento, mas só com o princípio da religião, e aí não entendem a Cristo, vivem a religião em casa, se chamam de cristãos, e por isso que gera tanto conflito e desviar. E qual que é a diferença? A diferença é, ser cristão, eu me rendo. O cristianismo é a nossa condição de entender, eu preciso do Cristo, do Salvador. Eu preciso da sua realidade. É você que me deu vida. E a minha vida tem um propósito. Não é só para cuidar dos meus filhos, trabalhar, vencer a luta, comprar umas coisinhas e morrer, acabou. Não. Tem um propósito sobrenatural e eterno. Mas para essa realidade ser incutida em mim, eu preciso reconhecer que eu preciso de ti. E que você é o Senhor, você é o meu Salvador. E aí nesse lugar eu submeto a minha vida agora não mais ao meu senhorio, ao seu senhorio. E nessa jornada, quanto mais eu escolher me submeter e quanto mais eu escolher aprender do seu coração, menos de mim, mais de ti. E aí nessa realidade, muito mais eu vou entender o que é reino. Então a gente vai sair só de quesitos espirituais, que é pra gente, a gente tenta só lidar com a nossa mente carnal. Querido, querida, não tem como você entender realidades espirituais no seu quesito carnal. A palavra diz isso em Coríntios. A palavra diz que essas realidades espirituais ali entendida no espírito. Eu não sei se vocês viram, talvez não, né, gente? Eu postei um videozinho atrás de um pastor também muito sábio, que ele explica isso de uma forma tão linda. Não sei se foi o Web Uber, depois o Vladesh, um outro, mas enfim. Eles falando, olha, o Espírito de Deus, ele não fala na sua mente. Ele não fala na sua carne. O Espírito de Deus fala no seu espírito. Por isso que Cristo pagou o preço para restituir o lugar do nosso espírito, a conexão, esse lugar da presença, esse lugar do acesso direto, esse lugar ao trono, porque Deus é espírito. João 4:24. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Aqui falou mente? Aqui falou carne? Não, porque ele sabe que a nossa mente, a nossa carne está totalmente sujeitável à realidade desse natural. E muitos de nós vivemos anos na nossa vida sem Cristo, apenas essa realidade, nessa condição. Então, como nova criatura, o que é essa nova criatura? Então, agora é a realidade do Espírito da palavra. O que é a verdade? Jesus falou, eu sou. O que ele é? O caminho, a verdade e a vida. Então, agora, a minha vida vai se basear em que receber do Espírito do próprio Deus, o meu Espírito, que vai me revelar cada vez mais o caminho dele para mim. Quem ele é, a verdade para minha vida, a verdade para o meu destino, a verdade que ele tem para mim, a palavra dele, a realidade dele. E nesse lugar, cada vez mais, Cristo é formado em mim. E é nessa condição que ali também na Bíblia, quando teve o dizer, né, os discípulos foram chamados de cristãos. Essa é a realidade do cristão. Faz sentido? Então, mais que um nome de religião. E por que é tão importante, pastora, eu entender isso, eu começar a perceber isso, para ficar mais próximo de nós? Porque muitas das vezes a gente entende conceitos, mas não vive a realidade. E aí não há manifestar, não há liberar de poder. E eu não sei você, querido. Eu tenho agora, vou falar minha idade não, gente. Vocês cantaram parabéns pra mim, eu tenho alguns aninhos. Já vivi muitas coisas. Eu, assim, às vezes eu fico impactada com como eu sou ingrata e como eu consigo me esquecer de tudo que o Senhor fez. E aí, nos dias mais difíceis, eu falo, ai, Deus, tá muito difícil. Eu acho que Deus fica olhando como bom pai. Eu sei, filho, eu sei que tá. Mas olha how far you have gone. Olha onde eu te coloquei, onde você chegou. A graça, a favor sobre você. Avança, continua. Mas há uma indignação no meu coração de falar, peraí, Senhor, quanto mais eu leio e busco essa palavra, por que eu não estou vivendo isso?
Nós estamos aqui nessa igreja, viemos para cá, para Portugal, para Cascais, não com uma intenção nossa, não para servir a nós mesmos, não porque era mais confortável, não porque era a nossa preferência, mas porque nós escolhemos dizer sim para aquilo que o Senhor nos levantou para cumprir, para a glória, a honra do nome dele. Entendendo tudo, gente? Não! Na verdade, literalmente, como a palavra nos chama para vir em fé. Vai, eu vou mostrando as estratégias. Vai, eu vou ensinando a vocês, porque fé também é dependência. É sujeição, é rejeição. E por que você está falando tudo isso, pastora? Porque a oração é simples e poderosa e a gente fala muito dela, mas a gente vive pouquíssimo dela. A gente exerce ela pouquíssimo. O nível bem básico, bem shallow. É quase, a oração pra gente, sabe como que às vezes na vida do cristão, nós somos igreja? É como se fosse assim, uma máscara de oxigênio. Quando a gente tá lá, aí a gente vem e ora. Faz sentido? Aí tá entendendo por que às vezes a gente não tá numa vida vital, rompendo de fé em fé com Cristo? Porque em vez de a oração ser o ar que nós respiramos, a oração se torna apenas nossa máscara de oxigênio. Quando eu preciso, quando eu lembro, quando eu tô afim, peraí, Senhor, poxa. Para alguns de nós, talvez não, mas algo que eu aprendi desde novinha, gente, isso carrega no meu coração, no meu espírito. There is more. Sempre tem mais do Senhor e da presença dele, do poder dele, para ser estabelecido em nós e através de nós. E algo que acontece na nossa realidade. Por que oração, então, a gente sabe tanto, a gente ouve, faz parte de todas as religiões. Olha, outra coisa que é desafiadora. E aí a gente vai trazer o diferencial, mas também é um lugar da disciplina. Por que é uma versão nossa natural por oração? Gálatas 5, e Gálatas 5, aí tem Coríntios, tem Efésios. O que limita contra o Espírito o tempo todo? A carne, muito bem, isso aí. A carne milita contra o Espírito. Há sim uma versão sua, natural, racional, de não querer orar, de não querer estar nesse lugar. Por quê? Porque é uma milícia. O seu corpo ainda, querido, não é glorificado. Eu sempre falo com vocês, quem aceita Cristo, o que nasce de novo é o seu coração, mas a sua mente agora vai ter que ser transformada pelo renovar da palavra. E a sua carne, sabe qual que é a condição? Que Gálatas nos chama para ver? Mortificada diariamente. É aquilo que eu falo. Eu brinco com o pessoal do nosso ginásio, né? Eu comecei a visitar alguns ginásios. Falei, uau, que incrível! Nossa, o meu é muito... Uau! Eu sei que alguns de vocês falavam. E aí eu até brinquei com alguém hoje. Gente, a gente vai naquele ginásio, eu vou na força da disciplina e da convicção do Senhor. Porque se for para ver o custo-benefício, não tem muito. Mas há um lugar de um posicionamento de disciplina. E fala, não, eu preciso, eu tenho que ir. Eu me posicionei nesse lugar. A minha carne quer acordar no frio, às vezes na chuva, 6 e pouquinho da manhã pra mim. Não, gente, não quer não. Às vezes tem dia que a gente dorme 1 e pouco da manhã porque a gente queria não. Porque acontece coisas no dia, tem que resolver, tem que entregar, tem que fazer, tem que socorrer, tem que ligar. Amém. A graça no Senhor é todo dia? Não, tem um equilíbrio. Mas eu tenho que me disciplinar, que é esse horário que eu posso ir. Então, faça chuva ou faça sol, tô lá. A falta é exceção. Faz sentido? Então a gente tem que ser prático também com aquilo que é as realidades espirituais para que possamos ver uma vida de poder. E agora, avançando, o que a palavra vem nos ensinar no lugar da oração? No Antigo Testamento tem essa palavra aqui, tefilar. Mas não é apenas essa. Essa foi uma das palavras que trazia mais expressão no sentido da oração. Mas tinha muitos outros termos. Significado vem dessa raiz, palau, que significa interceder, julgar, suplicar, interpor-se diante de alguém. A oração no Antigo Testamento tem uma dimensão relacional. O homem comparece diante de Deus como juiz e o Senhor da aliança. Relacional, e voltando aqui, recapitulando o que eu trouxe. Relacional de aliança, pactual, baseada na fidelidade de Deus, sacrificial, ligada ao templo, às práticas, aquilo que era da antiga aliança, intercessória, muito vista em relação aos profetas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tô quase aqui uma pregação aula. Gente, quem que foi o primeiro profeta na Bíblia apresentado? Ei, carismáticos! Ei, vamos lá, tá com a... Pastora, é o primeiro mês! Me corrijam depois, tá também no YouTube. Mas a primeira pessoa, e eu lembro que quando, eu tava aprendendo ali, estudando, e o Espírito Santo ministrou no meu coração, filha,
foi o primeiro. E eu falei assim, eu lembro que eu li num salmo, eu falei, mas ele não foi o primeiro profeta. O Senhor falou assim, não foi? O que ele fez? Uma das primeiras pessoas que exerce esse lugar de intercessão na palavra relatado, poderia ter outros em relação geracional, né? Tem outras genealogias, enfim. Foi Abraão. Abraão intercedeu por Ló, por Sodoma, por Gomorra. Ele apresentou, e lá em Salmos, outros versículos, fala, o salmista vem trazer assim como o meu profeta Abraão. E quando eu li isso, eu falava, como assim profeta Abraão? O que Abraão fez de mal? Abraão mal falou na Bíblia? Mas não. Quando ele falava no lugar de entender, Senhor, você tem um poder e autoridade, você é o juiz. Nós temos uma aliança com você, em seu nome eu posso pedir. Você tem misericórdia, você tem favor, você nos ama. Eu sei que o nosso lugar é de condenação, mas Deus tem misericórdia de nós. Olha que lindo. Então, por que também que a oração vem mais nesse contexto de um lugar de súplica, julgar, interceder? Porque o Espírito Santo ainda não habitava ali dentro do homem no Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha vindo. Era a antiga aliança. Era Deus novamente preparando um povo, ensinando o povo. Por isso que tinha as leis. Sabe para que tinha as leis? Para mostrar que a gente não dá conta apenas do nosso emocional e nosso carnal. A gente nunca ia conseguir. É só o poder do Espírito que nos capacita, que nos habilita, que nos faz ser mais que vencedores. Por que tinha lei? Porque o homem começou a viver igual uma fera. Tem um versículo em Salmo que fala, Senhor, fora da sua presença eu sou como uma fera irracional. Nós somos assim, gente. Olha a realidade do mundo de iniquidade e pecado. A gente fica louco quando tá nervoso, quando tá... Não sei você. Mas quando eu tô estressado, não sei. A gente fica brincando também aqui na igreja, né? Quando eu tô com fome, quando eu tô assim... Vê um pico aí sei lá, um pico de carnalidade seu. Você tá com muito sono, muita fome, muita dor, um extremo. Você vê como você é irracional, como você é uma fera. Não sei, homens e mulheres, né? Não sei, homem à fome, enfim. Eu sei que eu preciso manter meu marido bem alimentado. Bem alimentado. Então a oração tinha esse patamar, esse nível de relacionamento, mas sempre entendendo essa condição da autoridade do senhorio de Deus. Jesus não tinha vindo ainda para nos revelar o Pai. A gente vai aprender o Pai em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Mas algo que é muito lindo, que a oração, a palavra vai nos apresentar constantemente, desde o início, é a oração também, assim como fala em 2 Crônicas 7,14, eu amo esse versículo. Se o meu povo sempre há uma condição. As realidades e o poder de Deus para mim e para a sua vida é liberado, foi estabelecido, o Senhor falou, todo o poder lhe foi dado no céu e da terra em Cristo Jesus, então vão e façam, vão e estabeleçam, vocês podem reinar, vocês podem fazer, mas sempre há uma condição da gente escolher crer, posicionar, viver a palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, suplicar, se arrepender, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, há um posicionamento. Eu busco a santidade e me afasto do pecado. Eu busco o Senhor e me afasto do meu eu. Dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, perdoarei as suas faltas, suas falhas. E eu curarei a sua terra, e sararei a sua terra. É um lugar de proteção, de aliança, de guardar. Oração, aqui no Antigo Testamento, era profundamente também ligada à humilhação. Arrependimento e uma busca ativa diante do Senhor. E principalmente nesse lugar também dos profetas, né? Quantos livros que a gente vê os profetas sempre orando, se humilhando pelo povo, clamando, se arrependendo. E já no Novo Testamento, aqui eu não troquei a palavra, mas a palavra já é essa prosechô, não sei, gente, essa palavra aqui, que ela dividida vem em duas conotações, em direção a desejo, voto. Literalmente, dirigir-se a Deus com desejo. Então, já é um local que é uma inclinação do seu coração para ir ao Senhor. Então, ali, no Antigo Testamento, era uma condição mais, eu entendo que ele tem um poder e autoridade para estabelecer, ou para intervir, ou para fazer. Aqui já é mais um lugar de um relacional. Poxa, eu desejo estar com ele. Quando você ama alguém, você quer estar com a pessoa, não quer? Você não quer falar, você não quer investir tempo, você não faz tudo pensando na pessoa. A gente esquece da família o dia a dia, né, gente? Tem o batidão, mas a gente precisa retomar esse lugar de, poxa, é porque eu te amo que eu tô fazendo isso. É porque eu te amo. Quantas vezes, né, eu tô lá em casa e falo, eu não quero fazer isso, coisa de casa, não sei vocês, as mulheres. E o senhor sempre lembra assim, filha, você tá fazendo isso por quê? Porque eu amo meu marido. Tá, mas além disso, não, senhor, porque eu te amo. Porque eu te amo, você me ensina como amar meu marido. Então, nesse lugar eu posso servir ele melhor.
E vai mudando, entende? Olha que lindo, esse lugar do desejo, essa inclinação. E aí também tem outras palavras, outras raízes do grego agora, não mais do hebraico, que traz esse lugar também de súplicas específicas, um pedido urgente. Agora a gente vai começar a falar dos versículos. Filipenses 4:6, nós vamos nele. Um lugar de intercessão, assim como tinha no Antigo Testamento, mas agora é uma conexão do próprio Espírito de Deus conectado ao nosso Espírito, nos ensina a interceder no nível maior, mais elevado. Petição em favor de outro. 1 Timóteo 2:1. É um lugar de ação e de graças. Olha que incrível, no Antigo Testamento a gente vê muitos salmos, louvores, esse lugar, né, usando os hinos e músicas para estabelecer esse lugar. Nós também vamos falar do poder da adoração. Você sabia que quando a igreja adora junta, porque tudo é um lugar do estabelecer ação, né, se abrir a sua boca, sair do seu psíquico, mais que simplesmente louvar e você estabelecer o seu coração do Senhor, a adoração é uma arma de guerra no mundo espiritual. Poderosíssima. Por isso que há a diferença de você orar e adorar sozinho, que é importante, é específico, mas há um poder. A palavra diz que uma pessoa derruba 1000 e 2 pessoas derrubam 10.000. Olha que a matemática não bate. Porque não é, gente, é um lugar sobrenatural, é além, sobrepõe. E esse lugar, a oração já no Novo Testamento é uma atitude espiritual ativa. Já do próprio Espírito de Deus, agora conectado ao nosso Espírito, aprendemos em Jesus. Ele nos ensinou, mostrou o modelo, o caminho, para que possamos estar nessa realidade. E a oração na Bíblia não é apenas falar com Deus. A oração, e a gente vai ver cada vez mais isso, nos leva a acesso à presença divina. Então esse é o lugar do desejo, da inclinação. Como eu trouxe o exemplo, nós queremos estar com a pessoa porque a gente ama. Nos alinha com a vontade dele. Nos faz exercer autoridade espiritual. Expressão de dependência. Eu preciso, é um lugar da súplica. Eu preciso, me ajuda, vem intervir. Comunhão íntima. A gente fala, Senhor, sabe? Gente, é um nível assim, cada um de vocês, não me julguem ou me julguem. Mas são coisas assim, quando eu oro ao Senhor, Pai, o Senhor sabe o meu dia, como eu preciso me vestir? O que eu preciso comer? Por mais que eu tenha uma rotina, uma disciplina, hoje é pra me estar de jejum, hoje não é? Sim, hoje eu vou pro ginásio, tá? Eu vou pra lá. Eu vou só na minha mente fazendo o que eu tenho que ir. Quem que eu preciso orar ali? Quem que eu preciso abençoar? Quem que eu preciso... Sabe? É ligar o meu coração e falar, Pai, eu me rendo. Você tem o melhor pra mim, então eu preciso das suas direções. O que você tem? Sabe por quê? A oração, sabe que ela é também? Por ser um relacionamento, é ouvir Deus falar consigo. Muitas das vezes a gente coloca uma oração só na ação da gente falando. Uma conversa real. Ela é uma conversa se só o outro fala e você ouve? Mas se torna um monólogo, né? Tem momentos que a gente sabe com os nossos amigos, famílias, que você sabe que você só precisa ouvir. Tudo bem, isso vai acontecer também. Não é algo fechado, uma caixa. Não, gente, é vivo, sabe? É real. Tem momentos que você sabe que maridos, esposas, filhos com pais, amigos, só precisa ouvir o outro. Às vezes a sua maior conversa está ali, está presente. E como que o Senhor é assim conosco? A questão é que o Senhor não deseja que a gente pare aí, não. A oração não deve ser um lugar só que você consiga aquilo que você quer diante de Deus. A oração deveria também ser um lugar que Deus consegue aquilo ou estabelece aquilo que Ele deseja de você. Só que para isso acontecer, você precisa parar e ouvir. Para isso acontecer, você precisa falar, Senhor, o que está em mim que não é alinhado com a sua vontade? Porque muitas das vezes a gente vai para Deus assim, eu recebo assim, Deus. Eu sou... É como se Deus não entende. Deus nem nos criou, nem nos teceu no ventre da nossa mãe, né? Deus não sabe quem a gente é, não sabe o nosso passado, nosso futuro. Deus é porque eu sou assim. A gente tá falando mais pra gente do que pra Deus, né? Porque Deus fala, ai não, eu sei. Deus é porque eu penso assim, porque essa é a minha dificuldade. Bababá. Vamos mudar um pouquinho. Olha uma dica boa. Senhor, o que você pensa? O que você quer? O que você deseja? O que eu tô tão focado vendo essa estratégia e não está sendo estabelecido? Não é porque não está alinhado com a sua palavra, não é porque você não deseja estabelecer, mas é porque o que eu quero, não o que você quer. O que precisa alinhar no meu coração para que as minhas orações sejam mais conforme a sua vontade, não a minha? Olha que lindo, olha que precioso, olha como começa a mudar. Tá vendo que a gente vai agora começar a entender? Ok, opa, as minhas orações são poderosas e eficazes? Porque a palavra diz que são. Pastor Mateus trouxe algo aqui na hora da ceia que eu achei tão pertinente. Eu falei, obrigada, Jesus. Ele falou sobre esse lugar da justificação. Porque a palavra também é clara. A palavra diz que a oração do justo é poderosa e eficaz.
Nós somos justificados em quem? Em Cristo Jesus, pelo sangue dele, a filiação. Não é porque eu fiz, você faz, não é porque ele é. Por amor. Não foi de graça, mas é pela graça. Tipos de orações. Gente, olha que incrível! Tem vários tipos de oração na palavra. Eu trouxe aqui algumas e se você vai a fundo, tem muito mais. Eu fui escrevendo, eu falei, meu Deus, vou ficar aqui muitos slides. Deixa eu focar em algumas. Oração de adoração. Oração de gratidão e celebração. Oração de consagração. Vou me consagrar, Senhor. O que eu preciso fazer? O que precisa ser tirado, removido? O que eu preciso me limpar? Não, eu vou tirar isso, né? Às vezes nós colocamos um posicionamento de jejum, mas ou é redes sociais, ou uma prática que me enche só meu eu e minha carne. Gente, sabe o que o Senhor tem falado muito comigo? E eu também ouvi esses dias numa outra pregação? As pessoas estão tendo muitas dificuldades de ouvir o Espírito Santo e receber da voz. Ele sabe por quê? A alma está muito cheia de si. A alma está muito cheia do mundo. Nós gastamos horas no TV show, séries, videogames, aprendendo aquilo que a gente quer. E quanto tempo em paralelo que a gente gasta na Bíblia e na oração? Tá entendendo? O que a gente está fortalecendo constantemente? Porque se eu carrego o espírito de equilíbrio, até isso de forma excelente, o Espírito Santo, se eu rendo isso a ele, a minha agenda, ele vai me ensinar a dosar. Nunca assistir uma série, nunca assistir um filme, nunca fazer algo seja diferente. Mas sempre é o que está vencendo, o que está sobressaindo na sua rotina. Porque é aquilo que te enche que você vai desenvolver, querido. Então, muitas das vezes, não é porque Deus não quer falar, ou o Espírito Santo não está fazendo, mas está tão cheio de si, tão cheio do mundo, tão cheio da sua alma, está tão cheia, que não tem espaço para ele falar, não tem espaço para ele ouvir. É uma agitação, sabe? É um lugar de distração, um lugar que está tão cheio. Por isso que é um lugar que a oração do consagração você também se esvazia. É um lugar de limpar. Petição é uma das coisas que a gente mais faz, né? Senhor, help me, Senhor, faz, Senhor, estabelece. E ela é para nós. Você é filho, você é filha. Pais, e eu creio aqui todos nós em alguma condição, ou alguma condição não só natural, espiritual, mas os pais no sentido que temos pais também. Se nós somos pais, temos pais. Da maneira, errando, acertando. No fundo, ou então autoridade. Talvez não foi um pai ou uma mãe, mas autoridade que cuidou da sua vida. Não buscou dar o melhor? Quanto mais Deus. E o pai e a mãe, eu posso estar errado, mas eu creio que é, gente. Vocês não se alegram em dar aquilo que seus filhos pedem para vocês? Ou até surpreender eles? É a mesma coisa com o Senhor. Então também não tem uma mentalidade que eu estou pedindo para Deus, tipo, ai, Deus não precisa ouvir isso. Querido, não, ele é seu pai. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Muitas das vezes nós não recebemos aquilo que precisamos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. Segundo a intenção do nosso coração, não segundo a vontade da palavra dele. Tem oração de guerra e intercessão. A gente já falou um pouquinho. Guerra espiritual. Não é uma guerra que é um lugar, né, que a gente fala. A palavra nos ensina que apesar do nosso natural aqui, gente, é incrível, né? No sábado já começa a nossa rotina. A gente orando, a gente jejua, a gente começa a interceder para a igreja. Porque no domingo de manhã acontece tanta coisa. Para você, querido, nós estarmos aqui, com certeza passou tanta coisa na sua mente. Tanta coisa no seu corpo. Tanta coisa na sua realidade. Alguns de nós, a gente sempre tem aquela aptidão, aquele desejo, mas nem todo domingo, né, gente, está nessa condição. E tem coisas influenciando constantemente, naturalmente, emocionalmente e espiritualmente. Mas é tão lindo que até a palavra nos diz o que é isso na nossa vida. Como que a gente pode se envolver? Alguns vão se envolver mais do que os outros. Tem outras maneiras, como eu falei, né? Adoração é uma forma de oração também de guerra. E é estabelecer esse lugar. Oração da fé. Aquela oração que não faz nenhum sentido a razão. E na verdade tem que ser a vida do cristão. Mas você estabelece porque a palavra diz... Oração no Espírito. É uma oração que sim, é um lugar que você faz orando em línguas, orando esse lugar da oração, orando em línguas, mas também que você rende a sua oração para que o Espírito Santo ministre ao seu coração aquilo que você precisa orar. Cristo, ele sempre será, sempre vai ser nosso maior exemplo do que é oração. Do que é esse lugar que eu e você como filhos, porque Cristo veio nos ensinar primeiramente, mais que o nosso Senhor e Salvador, a ser filhos, ser filhas.
Cristo nos ensinou pela sua vida que constantemente estava neste lugar, não importando o momento, ele investia tempo a sós com o Pai. Isso era uma prioridade. Como Cristo orava? Vamos lá para a palavra? Primeira, Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha que incrível, quando a palavra diz, e Lucas traz muito esses hábitos de Jesus. Lucas, seu médico, talvez analítico ali, essa parte mais clínica, fisiológica. Lucas vai trazer muito esse lugar, como que era a postura de Cristo constantemente. E era incrível, gente. Ai, Jesus, o Senhor é tão bom, tão perfeito. Ele se retirava, era sempre um lugar de um posicionamento, era uma escolha. Era um hábito dele. A palavra nos mostrava, né, até alguns dos verbos que traz, não era algo aqui ou ali, era um hábito, era uma constância, uma disciplina. Lucas 6, 12 ao 13, em um daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar. Ele era intencional e passou o quê? A noite, orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Eu acho esse versículo assim incrível, fenomenal. Sabe por quê? Para as decisões da sua vida, quanto tempo você investe em oração antes de tomar uma decisão? Do menor ao maior. Porque agora que eu e você estamos em Cristo Jesus, nós estamos aqui, querido, não só para falar o que vocês querem, o que a gente quer ouvir. A gente não está aqui, e aí eu trago muita analogia também para as mulheres da questão do crescimento, e a palavra também nos ensina da criança. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, somos um bebê na fé. Mas para crescer, eu e você não, tivemos também. Mas a criança precisa o quê? Receber os nutrientes que ela precisa, não o que ela quer. A criança só quer leite, é mais fácil, não precisa de mastigar. Gente, a transição de uma criança, ela cospe tudo. Assim também é com nós no mundo espiritual. Por isso que a gente tem tanta resistência, que a gente cospe tudo. Porque a gente não entende, a gente não quer, não faz sentido pra mim. Esse gosto aqui, a criança cospe tudo. Por quê? Aos poucos ela vai aprendendo. Opa, já comi isso aqui, vou engolir. Opa, essa textura aqui é diferente. E aos poucos também o corpo dela vai gerando que estrutura, mesmo sem nem ela ver. Os dentes vão sendo formados, tem dores ali, mas está sendo formado. E ela tem uma capacidade de comer mais. Assim também é com o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Por que a gente está indo cada vez mais fundo para vocês? Porque uma coisa é ouvir orar, outra coisa é exercer a oração e os princípios bíblicos conforme a palavra diz. E outra coisa também é eu conhecer eles. Muitos de nós oramos sem nem conhecer os princípios bíblicos. Nós nem estudamos a palavra. Você tem dificuldade de orar? Vai para a Bíblia. Como que Jesus orava? Quando ele orava? Então, cada vez mais, nosso coração não é trazer mais para vocês leite, não é trazer picanha. É difícil, né, de mastigar aquela carne. Difícil de mastigar, tem gordura. Às vezes é meio assim, muxibenta lá no meio, gostosinha, mas muxibenta. Não que eu goste, né, gente? Vocês sabem, homens. Não que eu goste de picanha, mas é só a forma de falar. É carne, vai gastar mais tempo. É o brócolis, vamos falar do brócolis, né, mulheres? É o brócolis que precisa. Que a gente ama, às vezes até macio, mas na hora de engolir. O gosto, não tem gosto de nada, tem gosto de tudo, enfim. Olha que incrível, olha que isso precioso. Sabe por que Jesus orou a noite toda? Primeiro, porque ele amava estar com o pai dele. Ele sabia que o pai dele tinha direção, ele estava ali para cumprir a obra do pai dele. Jesus falava, minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Eu não estou aqui para agradar vocês não, porque se eu estivesse, eu nem agradaria, porque vocês nem sabem o que vocês querem. Olha esse lugar, gente, da oração. Olha aqui o lugar da disciplina e sacrifício. Jesus tinha uma agenda intensa. Ele trabalhava, curava, ensinava. Ele se preparou 30 anos para cumprir o propósito em 3, conforme o tempo do pai dele. Olha assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi a um lugar deserto para orar. E ali orava. Você está entendendo que Jesus tinha esse lugar da humanidade como eu e você? Será que era confortável para Jesus acordar de madrugada para orar? Mas ele tinha, e ele também estava ali para nos ensinar, ele não podia estar na terra estabelecendo o propósito, a vida, a magnitude, o poder do Pai sem a presença do Pai, sem a direção do Pai, sem clareza. Por isso que eu e você, igreja, vivemos um cristianismo tão ralo, sem poder, sem mover, sem ação, tão almático, tão reativo. E eu não estou falando desse lugar, gente, um lugar para que a gente fique, é verdade. Não. Estou falando para ser um lugar oposto. Tem a solução, tem a ferramenta, tem estratégia. Esse é o lugar que o Senhor deseja que estejamos.
É antes de você fechar um contrato, querido, você orar. Antes de você abrir uma empresa, você orar. Antes de você desenvolver um projeto, encerrar um projeto, você orar e orar muito. Orar, jejuar e falar o que é carne, o que é espírito. Porque muitas das vezes nós tomamos ações, decisões e atitudes baseadas na nossa carne, no nosso eu, não no Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, gente, normalmente, 99% das decisões que a gente toma no Espírito é desconfortável. Vai limitar com a nossa carne. Vai limitar com o nosso eu. É você amar aquela pessoa que talvez só está te tratando mal. É você perdoar aquela pessoa que está pisando a bola constantemente com você. É você servir com a mesma excelência quando ninguém está vendo. É você se doar quando a pessoa só te devolve ingratidão. É você parar e falar, Deus, se você é o provedor, por que eu controlo as minhas finanças dessa maneira, só com a minha mentalidade carnal desse mundo? Por que a conta não fecha sobrenatural? Sabe? Então, há um lugar de uma rendição que a gente tem que voltar mais para a palavra aprendida da vida de Cristo. Mateus, olha que lindo, Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6, 9 ao 13, a oração tanto que nós sabemos. Vocês orem assim, Pai nosso. Jesus veio nos apresentar o Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a gente tem toda oração. O tempo que dedicamos à oração e a medida do nosso conceito. Vamos de novo, né? Para ficar mais correto. O tempo que dedicamos à oração é a medida, é a vara de medir da importância da nossa comunhão com Deus. E aí, mais uma vez, gente, lembrando, oração não é só falar. Porque você não vai conseguir, talvez, falar o dia todo. Mas é você estar num posicionamento no seu coração, no seu espírito. Senhor, eu estou disponível o dia todo para ouvir sua voz. Eu estou crescendo nisso. Todos nós precisamos crescer. E aí também tem um lugar, a gente vai ler na palavra, né? Vamos avançando. Tá fazendo sentido, igreja? Estão pegando algo, recebendo? Yes, pode dar um amém aí. Gente, tá passando. Vocês me amam, né, gente? Amam, com certeza, em Cristo Jesus. Deixa eu trazer uma diferença muito importante, porque é uma grande confusão, e principalmente aqui, Portugal, países europeus. E aí a gente fala um pouquinho da nova era, a gente vai falar das gerações Z, W, Y, enfim. Diferença entre orar e meditar. Eu trouxe aqui 2 passagens, mas a Bíblia é carregada de passagens. Características da meditação, porque também a palavra vai nos trazer isso várias vezes. Salmo 119, não é à toa que é o maior capítulo da Bíblia. Acho que tem 156, 176 versículos. Por quê? Porque pra mim, quando eu tô lendo, normalmente a gente fala assim, eu sempre, quando eu ia ler minha Bíblia, a leitura falava, desde 9, eu falava, mas Salmo 119 é tão longo. Quando era o dia de eu ler, eu falava, é tão longo, vai demorar tanto. Mas aí quando eu fui pra palavra, não uma questão só natural, mas sempre a gente vai pra palavra no quesito espiritual. O Senhor, ministra o meu coração. Tudo que eu ler, eu vou entender, porque você vai trazer a revelação que eu preciso receber hoje. A sua revelação. Abre o meu coração, abre os olhos do meu entendimento. E aí nesse lugar, quando eu comecei a ler, eu comecei a me apaixonar pelo Salmo 119. E eu falei, agora eu entendo porque é tão longo. O salmista estava tão ali, inspirado, fervoroso, apaixonado, convicto diante do Senhor. Gente, os versículos naquele salmo são tão lindos, são belos. A palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Senhor, não me afaste da tua verdade, a sua palavra é a verdade. Senhor, mais precioso que ouro e bens e prata é a sua palavra. E guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E assim vai. Ele estava num êxito de falar, uau, eu entendi, eu descobri essa revelação, agora acabou, eu vou avançar. E esse salmo traz tanto sobre esse lugar de meditar. Eu medito na sua palavra de dia e noite. Eu guardo a sua palavra. Quando o Senhor estava começando a apresentar a aliança dele para o povo de Israel, ele sempre trazia ali para Moisés, Josué, estava nesses dias Números, Levíticos. Medite na minha palavra de noite. Guarde a minha palavra no seu coração. Então essa palavra, sim, é muito presente na nossa realidade. E meditar é um lugar de ruminar, é um lugar de estar ali pensando, retomando sobre você, entendendo a palavra, declarando, essa conversa, essa oração eu falo, mas eu ouço. Então, qual que são as características da meditação bíblica? Eu encho a minha mente, eu encho o meu racional, eu encho o meu psíquico com a palavra de Deus. Porque eu falo com ele, mas também vou ouvir dele. Produz transformação moral, conformidade com Cristo. Não vos conformei com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, e assim vocês vão o quê? Vão aprender, vão receber qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Olha aí, foca na vontade de Deus.
A meditação na palavra não é sentado no que eu quero, no que eu preciso, no que eu sou, o que eu gosto, eu. Deus, o que você quer? O que você deseja? O que precisa ser transformado? O que eu tenho que crescer em você? Porque nesse lugar é um lugar, aí a gente vai lembrar lá no início, de governo, de autoridade, de crescimento, de progressão. Ok, conduz a obediência. Quanto mais eu medito e cresço na palavra, vai sujeitar a minha carne, vai sujeitar o meu eu, vai sujeitar a minha insubmissão, vai sujeitar a minha desonra, vai sujeitar, sabe o que? Um lugar de santificação. Eu vou me limpar, eu vou tirar o lugar do pecado, da dor, do meu achismo, porque eu sou assim, eu penso assim. Gente, para e pensa no seu dia, o quanto que as nossas falas começam com eu. Eu quero, eu sou, eu faço, eu preciso, eu. E aí nesse lugar também gera o quê? Comunhão. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, é mais... O que você deseja, Senhor? O que nós vamos viver juntos? O que você deseja que eu viva com você? O que você deseja para minha família, para os meus negócios? O que nós vamos construir e gerar juntos? Guiada pelo Espírito. Chega um momento que você é tão íntimo com a pessoa, e é tão lindo esse lugar, e é um lugar que o Senhor deseja para nós, que começa a sair o eu e começa a entrar Ele, Cristo, que Ele é. E aí o Espírito também, antes mesmo de você ir até Ele para orar, Ele já está ministrando no seu coração. Filho, ora para aquela pessoa. Filha, abençoa aquela pessoa. Filha, não faz isso hoje não. Filha, olha, seu dia está muito agitado, já começa a orar. Você nem sabe, já sei que você vai enfrentar no seu dia. Fique em jejum hoje. Olha que lindo. As nossas orações começam a ser guiadas não porque a gente vai até Ele também, mas porque Ele vem até nós, porque tem espaço para Ele vir. Tem espaço para Ele falar. E a meditação no padrão do mundo? Esvaziar a mente. Relaxamento. Algo totalmente emocional, psico-natural. Tem um lugar de neutralidade espiritual. Centrada no eu. Totalmente ao contrário, né, gente? Autocentramento, autocontrole, iluminação maior, sem espírito. A iluminação do seu próprio eu para você achar o divino em si. Dissolução do pensamento, é para você esvaziar a sua mente para não ter nada. E aí você conseguir achar o seu próprio eu, a luz. Nossa, luz, não tem nada de luz na gente. A palavra diz só tem treva, só tem treva. A luz nossa interna, guiada pela técnica, não pelo espírito. Olha isso, gente. E muitos, né? E aí a gente tem um conceito muito bonito na sociedade. Mindfulness. Tudo é muito belo, sofisticado. E algo que é lindo, e a palavra diz, eu falei com algumas meninas também essa semana, a palavra nos ensina, e Timóteo falou, Paulo ensinando pro apóstolo, pro pastor e apóstolo, futuro apóstolo Timóteo também. Pastor Timóteo. O jovem, futuro apóstolo. Falando que, Timóteo, no fim dos tempos, as pessoas terão coceiras no ouvido para ouvir a verdade. Elas serão amantes de si, amantes do mundo, amantes dos prazeres desse mundo. E olha esse lugar. A filosofia, gente, o lugar, as práticas, aí vem com yoga, aí vem com um chá, vem com mantra, vem não sei o quê, vem com coach. Eu não tô falando que as estratégias técnicas não são eficientes, não. Mas você precisa discernir o propósito behind that thing. Você precisa discernir o propósito atrás daquela prática. O que vai estabelecer na sua vida? Vai fazer você crescer em mais comunhão, intimidade, relacionamento com o Senhor ou não? Porque senão, querido, começa a filtrar na sua vida. Porque senão você vai continuar vivendo as práticas, falando que é cristão, tendo a palavra, mas continuando vivendo simplesmente as práticas na carne, na sua alma. E aí real poder não é manifestado. E não é isso que o Senhor tem para nós. É isso que a gente está ensinando, trazendo para vocês. Tem poder liberado, tem poder acessível, tem poder para ser liberado, mas por que nós não estamos vivendo esse poder? Então, nessa condição aqui, a meditação bíblica, mente cheia da verdade revelada, de quem Cristo é, da condição dele. Meditação secular, mente esvaziada para alcançar neutralidade ou autoconsciência de si e encontrar o divino em si. Tá entendendo a diferença, gente? Porque muitas pessoas aqui, até mesmo aqui em Portugal, na Europa, compara muito esse lugar. Não, pode ter até uma similaridade nas ações, mas o propósito e o fim são muito diferentes. Nós precisamos também estar claros nisso. Se vocês tiverem algum interesse, o Espírito Santo, talvez na sua área de trabalho, na sua faculdade, ao que você lida mais, enfim, vai mais fundo nisso da palavra, para você ficar perito e conseguir trazer essa distinção de treva e luz para aqueles que estão ao seu redor. Estão pegando, gente? Estão indo comigo? Amém.
Eu sei que fala de oração. Dá um oi aí pro seu amigo, seu colega fala, tá pegando? Porque eu sei que fala de oração. Parece que é quietinho, parece que é ok. Não. É ativo, é real. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós, falível. Fugiu lá de Jezabel. O maior milagre dele, depois de um dia ele estava fugindo, falando, desisto, Deus. Literalmente falando como a gente é. A gente vive milagre. Aí na primeira prova, chega Deus, não dou conta mais. A gente é assim, gente. Na primeira coisa que não acontece, segundo a gente quer, Senhor, o que está acontecendo? Olha o deserto que eu estou passando. Acabamos de ver o milagre. A gente facilmente se esquece de quem Deus é. Para que a gente existe? A gente existe para dar glória para Ele. Servir a Ele. Cristo, Jesus falou, eu vim para servir vocês. Ou seja, agora vocês vêm atrás de mim, pega a sua cruz, seu destino, glorificação e propósito, nega a si mesmo e me segue também. E vive o que eu vivi. Nessa condição, Elias orou. Olha que incrível, ele orou. Qual que foi a condição? Como que ele orou aqui, gente? Com convicção, com paixão, com fogo, com perseverança. Como que tem sido as suas orações, cristão? É com convicção? É com paixão? É com fogo? É com perseverança? Aí você começa a associar quanto poder que eu estou vivendo e carregando as minhas orações. Não choveu sobre a terra. Gente, chuva! Ele tocou o nível meteorológico, climático. 3 anos e meio. Depois, ele orou novamente. Os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago, e aqui tem a passagem. Essa passagem está no capítulo de 1 Reis, creio que capítulo 17. Posso passar para vocês depois, mas é uma história incrível, poderosa. Mas como que mostra esses picos do agir do poder de Deus e da fragilidade também nossa, humana. E depois que ele viveu esse milagre, aconteceu várias coisas. Ele teve ali uma ameaça, saiu fugindo. Deus não conta mais. E aí o Senhor vai, encontra ele, e o Senhor ali ensina outro princípio da oração, vem numa brisa suave, encontrar com ele e falar, Elias, antes de você, não é só na sua reação, da sua emoção não, Elias, a minha palavra permanece a mesma, o meu propósito permanece o mesmo, eu sou o mesmo. Indiferente sai fogo do céu ou se é uma brisa suave, eu sou o mesmo. E aí nesse lugar, depois que a gente já entendeu tudo isso, vamos entender então o que a palavra nos ensina, o que é uma oração poderosa e eficaz? A oração poderosa e eficaz, primeiro, é cristocêntrica. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Por que nós oramos o nome de Jesus? Porque é um nome acima de todo nome. Todo poder lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Ele venceu todas as coisas. E porque a obediência dele se esvaziou a morte de cruz. Sabe qual que é a obediência que Deus requer de mim e de você, querido? Então, no dia que estiver difícil, fala, tá tudo bem, Deus. Toda vez, gente, que eu sou rejeitada, ou eu sou humilhada, acontece alguma coisa assim no meu nível natural, nossa, o Espírito Santo é tão maravilhoso. Ele fala, filha, o que aconteceu comigo? Aí falou assim, o que aconteceu? Lembra da cruz. Jesus, você foi rejeitado, você foi humilhada. E ele, então tá tudo bem. Então, se tá acontecendo isso com você, tá tudo bem, filha. Também aconteceu comigo. Mas tá em mim? Minhas palavras permanecem em você? Então tá tudo bem. E aí, gente, isso é um remédio. Então, eu falo, cai a ficha, sabe? Eu falo, tá bom, então tá. Deixa pra lá, beijo. Deixa eu amar, orar por essa pessoa, deixa eu tirar isso do meu coração, enfim. Olha que a palavra diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em verdade lhes digo que o meu Pai dará a vocês que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele é um Pai bom. Ele sabe o que a gente precisa. Mas é conforme a palavra dele, a ordem dele. O fundamento dele. Então agora, a gente não ora em nome de Maria, a gente não ora em nome de José, do padre, da tia, no meu nome. Não. A gente ora ao Pai, ao Senhor, ao Rei, em nome de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, venceu todas as coisas e tem toda a autoridade. Quando oramos, você quer ter uma oração poderosa e eficaz? Ora menos as suas palavras e comece a orar mais a palavra de Deus.
Mas para você orar mais a palavra de Deus, tem que ler mais a palavra de Deus. Olha aí, gente, Deus é muito cara. Ele pega a gente de um jeito, ele fala, opa, deixa eu dar uma estratégia que eles não vão poder fugir. É aquilo que eu falo com vocês aqui no nosso nível de imigrantes ou níveis de crescimento e desenvolvimento. Uma coisa, eu falo isso na minha área da nutrição. Por saber um pouquinho de clínica, quando eu vou na área hospitalar, eu não me posiciono quando eu vou fazer análise, exame, quando eu vou em qualquer lugar que é nível clínico. Eu não posiciono igual uma pessoa normal. Por quê? Porque eu já sei alguns termos. Eu sei alguns termos, eu sei alguns processos, eu sei os resultados, eu sei algumas coisas. Então, quando o médico, um doutor, uma enfermeira está falando comigo, eu já sei, não. Ok, você está falando isso. A forma da pessoa me tratar já muda. Por quê? Porque eu estou falando a palavra que tem um lugar de autoridade. Eu estou falando a palavra que me dá acesso. É a mesma coisa no nível jurídico. Uma coisa a gente só ir, fazer alguma coisa na imigração, nos nossos advogados, ou em questão fiscais, na nossa palavra, que a gente fala, não sei, estou tentando. Outra coisa é você ir com uma orientação do seu juiz, do seu contador, do seu advogado. Seu juiz não, né? Mas do seu contador, advogado, aquela pessoa legal que te representa. Não tem um outro nível de autoridade? É a mesma coisa com a nossa oração. Você quer uma oração ralinha, que talvez não vai dar certo, não vai, você nem sabe se vai dar, enfim, desse pensamento já vai dar mesmo não. Vai da sua, que é totalmente volátil, passível de si mesmo. Mas você quer uma oração mais apurada, uma oração que não tem erro, que vai cada vez mais liberar o seu coração para ouvir a voz de Deus, e uma oração que você fala, eu tenho confiança que não vai falir, porque eu tô falando isso. Ore a palavra. Por quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É para hoje e para o futuro. Porque se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Tá entendendo porque as nossas orações não são poderosas e eficazes? Porque a gente não aplica, a gente não entende os princípios, a gente não aplica. E aí, gente, a gente vive uma leva de crente na média. E não é isso que o Senhor tem pra mim e pra você, igreja. Gente, eu tô aqui, toda vez que a igreja falta uma cadeira vazia, e meu coração, às vezes eu quero ficar, ai, Senhor, a pessoa que tá faltando a constância, o que isso aconteceu, bababá. O meu coração, meu espírito fala, filha, abre a sua boca e ora por aquilo que você crê. Ora por aquilo que você já vê. Eu sei que essa igreja ficará pequena para aquilo que a glória de Deus vai estabelecer nesse sítio. Porque o Senhor tem interesse, não é meu interesse não, gente, não é pra minha glória não. Porque famílias precisam ser alcançadas, porque meus vizinhos fumam o dia todo, eles estão presos no vício, presos na ganância, presos na pornografia, presos na solidão, presos no trauma. Porque eu sei que eles estão indo pro inferno, nós estamos aqui, somos salvos. Mas a arca ainda não fechou, gente. Então, o que a gente faz? A gente trabalha na arca. A gente prepara a arca. Quando o juízo vir, que virá, né? Eu sempre falo, a arca de Noé, os bichinhos romanos. Não, gente, vinha para libertar do juízo. Vinha para proteger, guiada pelo Espírito. Da mesma forma, ai, como eu amo essa oração. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Olha que poderoso, olha que alívio, gente, saber isso. Pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você tá triste, chateado? Alguns de vocês, não sei se já teve algum momento, se não teve ainda, é bom ter. Alguma coisa tá acontecendo aí. Tem que ter alguma vez que você fala, não conta mais, Jesus, não chora, e aí você tá chorando, e que meleca, e raiva, e tudo junto. Você ainda não teve esse momento, fala, Deus, tô precisando desse momento, que é de lavar mesmo. Tem uns momentos desses que a gente não sabe nem o que orar. Às vezes é quando tá muito ruim, né? Normalmente é quando tá muito bom. Mas a gente não sabe o que orar, a gente tá indignado, tá carregando aquela dor, aquela raiva. Tipo, eu não quero isso, não vou fazer isso, aquela indignação. E é uma condição que você se rende. E é tão lindo que a gente nem percebe, mas é como se o próprio Espírito, como não? O próprio Espírito de Deus vem ali interceder por nós. E falar, permaneça, tô com você. E é tão incrível, porque naturalmente quando a gente sai daquele lugar, talvez nossa mente até tá assim, ai, eu tô triste. Mas no fundo, você sabe que vem um vigor, sabe? Sabe que ficou ali o que precisava. E vem um vigor, é um poder de fato sobrenatural. Esse lugar, querido, muitas das vezes, ou essa impressão que você sente depois de orar, às vezes é no carro, às vezes no comboio, na sua casa, lavando louça, quantas vezes lavando, ai, gente, nem sabia que eu tava orando, só ali,
E é um lugar que o Espírito de Deus vem interceder. Ele fala, filho, filha, nem você sabe o que você precisa. Você acha que você sabe, mas deixa eu orar por você. Deixa eu, de fato, interceder e falar, você precisa disso, você precisa ser liberto, curado. Tira essa mentalidade do velho, recebe a mentalidade do novo. Tira essas vestes do passado, é uma estação nova. Carrega as vestes novas. As vestes novas vão ter pesos novos. Mas eu dou graça, eu dou força, eu quero que você cresça. Dor não é para te fazer sofrer, é para te fazer crescer. E é esse lugar que o Espírito vem. Oração contínua, estilo de vida. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore continuamente. Continuamente. Inventa as palavras, né, amor? Orem continuamente. Essa palavra, por muito tempo, e há uma condição aqui, como que eu consigo orar continuamente? Quem já recebeu esse lugar e ativou, porque nem só recebeu, é um lugar de ativar. Porque a palavra de Deus é que todos que crerem recebem. O dom de falar em línguas. Mas quem já ativou essa condição no seu coração, no seu espírito, que é mais um posicionamento de crer e estabelecer, e depois a gente vai pro próximo, agradecer. Tem como sim, algo lindo, a própria palavra nos diz, quando nós oramos espiritualmente, ou falar em línguas, nós oramos uma língua estranha, assim, sua mente não vai entender. Mas ela é conectada com o seu espírito, de forma inicial, porque ao passar do tempo, até isso o próprio Senhor vai revelando e alinhando. Como que é um lugar de músculo, né? Vai exercendo o músculo, vai crescendo. Mas de uma forma natural, sua mente não entende. Por mais somente quem entender, sua boca está falando algo ali que é do Espírito, não faz sentido. A própria palavra nos ensina que é uma língua de anjos. E quando a gente ora em línguas, a gente ora a oração perfeita, porque é a vontade do Pai. Porque também não tem esse lugar da intervenção da nossa mente, da nossa fragilidade, da nossa carnalidade, da nossa validação, entendeu? Porque normalmente a gente quer validar a nossa ação diante de Deus. A gente quer validar o quanto a gente orou bem, quanto a gente orou mal, entendeu? A gente tem nossa vara de medir o quanto Deus está operando, o quanto Deus não está, entendeu? A gente tem uma nossa vara de medir Deus na nossa pequenez. Não a gente se elevar a Deus, ao contrário, a gente se elevar à grandeza de Deus. Mas nessa condição, o orar em línguas é sim uma ferramenta poderosa e eficaz. E eu já sei que todos nós temos acesso, todos nós estamos ativados. Amém, igreja? Não sei se é bom, é para ti, é para sua edificação pessoal. É a primeira coisa que orar em línguas faz em nós. E há um deslanchar mesmo da sua fé. Gente, eu falo isso porque eu vivi os dois lados. Há um deslanchar da sua fé quando você escolhe ativar isso em você e receber por fé mesmo. Porque é um lugar de edificar. E há um lugar que você consegue sim orar em línguas no carro, trabalhando, estudando. Por quê? Porque sua mente está ativa. Você consegue desenvolver outras coisas, mas o seu espírito está ali gerando. Mas além dessa condição de orar em línguas que nos faz orar de uma forma mais contínua, exemplo, eu lembro um pastor, um dos pastores que eu caminho com também nos Estados Unidos, ele falou algo incrível, eu estava ensinando sobre isso, ele falou assim, gente, se eu falar inglês, se eu falar em francês, se eu falar nepalês, enfim, eu não vou conseguir talvez orar 8 horas direto, mas em línguas eu consigo orar o dia todo se preciso. É incrível, gente, é sobrenatural, e é uma oração assim, que é a vontade, a palavra diz, eu oro a vontade perfeita do Pai. Mas mais do que isso, outra coisa que o Senhor tem me ensinado, e também para mim foi um breakthrough, foi um romper. Sabe também como a gente ora constantemente, ou sem parar, além de orar em línguas? É quando o nosso espírito, nosso coração, a gente vive o nosso dia disponível para ouvir a voz de Deus o dia todo. Porque a gente não está aprendendo que orar é falar? Então há um posicionamento que eu e você também a gente precisa se alinhar para distrair menos. Para focar menos na nossa alma, no nosso eu, só no nosso dia carnal, para que nosso interior, nosso coração esteja mais disponível para falar, opa, o Senhor está falando. Não, no meio do meu dia, agitação do meu dia, pegando criança, levando não sei para quê, fazendo compras, entregando carro, lavando não sei o quê. No meio do meu dia, opa, tem alguém falando comigo aqui. Tem alguém que quer mudar a rota do meu dia aqui. E é esse o lugar também contínuo da oração. Sabe, desse desenvolvimento, desse crescimento, de um relacionamento, de uma comunhão, que nos faz viver uma vida só, mais que racional, uma vida sobrenatural, como filhos, reis, rainhas, príncipes e princesas. Oração com convicção. Recuse a se duvidar. Refuse to not believe. Recuse a se duvidar. Gente, quantas das vezes nós oramos? Pastor, eu orei com fé sim. Gente, eu tô falando isso dando os meus exemplos, tá bem? Então, sintam-se livres. Os meus exemplos. Quantas das vezes eu falo, eu tô orando. Aí você ora com fé, olha só. Peça, porém, com fé. Então já é o lugar da oração. Eu peço crendo na palavra, crendo em Cristo Jesus ao Pai.
comunhão com Ele, sendo guiado por Ele, conforme a palavra dEle. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e instável em tudo que faz. Igreja, nós precisamos acordar e confessar mais a nossa incredulidade. A gente dá nome, não é vontade de Deus, não foi de Deus, Deus não quis. Você foi o Espírito Santo, orou e jejuou e perguntou se tem alguma incredulidade que tem que ser quebrada em você? Que tem alguma carnalidade ou pensamento, mente dividida que está anulando aquela oração de fé que você está falando em Cristo Jesus? Pode ficar à vontade, Dani. Tá entendendo, igreja? Nós não recebemos porque não cremos. E sabe como a gente não crê muitas das vezes? Fica aqui comigo, gente. Sabe como a gente não crê muitas das vezes? Você ora. Eu sou curado, não sei o quê. Quantas das vezes com cura a gente fala isso? Quando eu falo eu sou curado, e você também diagnosticou, não tem nenhuma abertura no meu nível natural e emocional? Exemplo, né? Se eu tenho questões, se eu tô passando mal no dia, eu sempre já oro. Opa, eu comi? Eu bebi água? Eu tô hidratada? Sabe? Eu sou racional, eu vou pro nível. Tô num nível de estresse maior? Peraí, o que eu tô dormindo bem? Se eu não tô, então, você vai me curar, posso orar, mas eu também tenho que consertar o que precisa. Faz sentido? Então eu vou para esse nível. Mas também tem questões na nossa vida, quantas das vezes que eu falo eu tô curada e o sintoma tá ali. E quantos livros e livros e livros e livros de cura. Você quer aprender de cura mesmo? Você quer receber de cura? Então ouça, siga, veja testemunho de homens e mulheres que curaram muito. Só dialogar teologia e não gerar poder, gente, não gera fruto. O que adianta a gente saber o tanto de conceito e não viver? Eu quero muito aprender, tenho fome, Senhor, e minha família, o pastor Mateus, às vezes ficamos ouvindo debate, coisa de teologia, estudando, e precisamos crescer muito mais, estudando, mas no final do dia a gente se rende e fala, Senhor, libera poder, quebra o que em mim impede do seu poder ser manifestado, quebra a minha incredulidade, quebra a minha pequenez, porque eu não entendo de forma completa, até para entender e discernir eu preciso do Senhor. Então há uma condição em nós que nós precisamos crer, querido. Nossa oração não é poderosa e eficaz porque muitas das vezes nós não cremos. Temos uma mente dividida. Sabe por quê? Quando você crê, creia que você receberá. Marcos, em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, como eu preciso de crescer, levanta-se e atire-se no mar e não duvidar aonde? No seu coração. Sabe por quê? Sua boca pode estar falando uma coisa com as pessoas do lado de fora, mas Deus está vendo o seu coração. Você pode estar falando, eu sou curado, mas Deus está vendo se de fato você escolheu crer nisso ou não. No seu coração, mas crer que o quê? Acontecerá. E diz, assim lhe será feito. Portanto, o próprio Cristo, que venceu todas as coisas, que é a verdade, o caminho, a vida infalível, diz, tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão e assim sucederá. Eu não sei se vocês estão vendo que os versículos meio que se repetem. No meu nome, creiam e recebam. Minha vontade, minha palavra. Por quê? Porque o Senhor sabe como é difícil para a gente se render a essa realidade. Matar essa carnalidade, essa incredulidade, essa imaturidade nossa. E aí sabe qual que é o lugar que eu creio mesmo? E aí é um nível de oração que a gente vai crescer cada vez mais. Primeiro, querido, outra coisa. Você não ora na sua mente. Nós já falamos isso várias vezes. E se você quiser continuar nesse lugar, continue. Mas é um lugar muito raso e muito aquém do que a palavra diz. Oração. Você comunica com alguém na mente? Uma pessoa, pessoal? Aí você pode falar assim, pastor, Deus sabe meus pensamentos. Deus sabe os seus pensamentos. Mas Ele escolheu te trazer um princípio. Como que Deus criou o mundo? Ele pensou? A Bíblia diz lá em Gênesis. Pensou Deus? Falou. Disse Deus. Acha. O que Hebreus fala? Hebreus fala, porque a fé é a convicção, é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. A fé é o lugar que chamou o visível veio do invisível pelo liberar da palavra. Sabe quando acontece um lugar de oração poderosa e eficaz? De cada princípio que a gente fez, a gente começa a agradecer.
Se eu creio que ele já fez, se eu creio que ele já me batizou, se eu creio que ele já me curou, se eu creio que ele já estabeleceu, então sabe que eu vivo? Por isso que eu e você somos o povo mais feliz da terra. Porque não é por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Porque a palavra dele diz. Então eu posso celebrar, eu posso agradecer. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração. E aí como eu oro, pode ser com súplica. Pode ser com clamor, porque a súplica é clamor, é desespero, é dor, ou só uma oração normal. Mas com o quê? Com ações de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus. Porque eu sei, se eu creio na palavra dele, e ele já fez, então eu posso agradecer. Tá entendendo o nível que a gente precisa crescer como igreja? O nível que a gente precisa de ir? Então quando a gente se reúne no louvor, a gente pode celebrar com gratidão. A gente pode falar, Senhor, olha, naturalmente, a conta ainda não foi paga, hoje não aconteceu, mas a sua palavra diz. Jesus, naturalmente, eu tô aqui sentindo sintoma, mas a sua palavra diz. E aí, nesse lugar, poder é liberado. Poder é liberado. Poder é manifesto. Olha que lindo. Quando a gente se posiciona nesse lugar de gratidão, Senhor, tá difícil para mim me submeter nisso, mas a sua palavra diz que eu me submeto à obediência, então eu me alegro, eu me regozijo, eu vou obedecer. E nesse lugar vai exceder o meu entendimento. A paz, a realidade dele vai exceder o meu entendimento racional, natural, militável, falível, frágil, vulnerável. E vai guardar o quê? O meu coração nessa convicção. Olha que lindo. Olha a forma de Deus perfeita. Quando a gente posiciona e se move nesse lugar e poder é liberado, Deus fala, agora eu tô guardando você com paz, estabelecendo uma paz sobrenatural sobre você, para você permanecer com seu coração nessa condição. E aí, gente, olha que lindo. Olha como que a palavra fecha tudo. Eu amo trazer esse versículo, porque a gente fica só no não andei ansiosos, né? Finalmente, irmãos, pense em tudo o que for verdadeiro. Então as situações vão acontecer. Eu não vou falar, eu tô triste, eu tô assim, tá dolorido, bababá. Querido, fale com súplica a Deus. Coloca nos pés dele e deixa lá. Não carrega no seu dia, nas suas emoções, não. Fala com súplica a Deus e fala, mas qual que é a sua verdade? Eu já venci, eu posso todas as coisas, o Senhor me capacita, eu já recebi, eu tenho porque você fala, eu sou porque você diz. Tá entendendo? Já liberou, já tem estratégia, já tem uma técnica, já tem um acesso. Os meus filhos já têm, os meus filhos já são. A minha casa já é. Eu e o pastor Mateus não oramos simplesmente só pela essa igreja ou por aquilo que vai vir. A gente ora pelas próximas gerações, se Jesus não voltar, aquilo que já é a visão dele. Sabe como é lindo? Quanto mais a gente ora por coisas que a gente ainda nem viu, o Senhor derrama mais visão. Mais visão. E sabe por quê? Porque o Senhor fala, opa, você tá nesse lugar comigo. Então deixa eu derramar mais para você ver além. Para você ir mais longe, ainda mais. Não tá nem acontecendo, filho, está gerando. Mas olha, tá lá na frente já. Olha os lugares que eu tenho. Estou esperando os meus filhos. A palavra diz, tem um versículo que fala que Deus olha do céu, né? Para ver quem quer receber. Quem quer fazer, quem quer cumprir. E aí nesse lugar, gente, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Agora, vamos nos examinar. Por que a gente tem vivido pouco poder nos nossos dias? Por que aquilo que Jesus fez e estabeleceu não tem se cumprido diariamente na nossa casa? Pode ser diário, gente, não sei você não. Eu não peço milagre por mês, não. Todo dia eu tô pronta para receber os milagres de hoje. E é isso que o Senhor deseja para nós, igreja. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar, amém? Todos juntos vamos orar ao Pai, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma coisa, eu não trouxe aqui um slide, mas pra gente orar agora, nós checamos nosso coração. São 12h35, já vamos orar e finalizar para vocês continuarem o dia de vocês. Tá aqui em cima. Curve sua cabeça se você puder e feche os seus olhos. Eu vou falar algumas coisas para vocês sondar o seu coração. Algumas coisas também que impedem a oração de ser poderosa e eficaz. Primeiro, a gente aprendeu o princípio, a gente leu na palavra, a gente viu a vida de Cristo, aprendemos ensinamentos, retomamos para alguns de nós, né? Entendemos algumas profundidades, trouxemos algumas aplicabilidades. Mas há um quesito também que impede muita oração de ser poderosa e eficaz.
falta de perdão no seu coração, raiva, chateação, rancor, frustração, orgulho, insubmissão e rebelião. Isso embaça muito as nossas orações, embaça muito o nosso sentimento diante do Senhor. Desobediência. Se você está tendo uma prática que você sabe que não é alinhada com a palavra de Deus, apesar de orar biblicamente, apesar de orar em nome de Jesus, apesar de até se posicionar e crer, isso impede esse lugar da sua oração, porque o Senhor é um Deus santo, né? Muitas das vezes, algo que é muito importante, eles falam assim, pastor, mas Deus não está falando comigo, o Espírito Santo. Você tem que lembrar, gente, nós precisamos lembrar, o Espírito é santo. Se tem alguma coisa na sua mente, na sua alma, que então não está no lugar de santificação, honra ele, vai ali bloquear o acesso, sabe? O liberar do fluir dele em você. E a gente precisa ser mais consciente, mais prático para identificar isso também. Incredulidade. Eu não sei você, mas diariamente eu oro, Senhor, quebra a minha incredulidade. Eu oro por todos esses itens, mas também Deus arranca de mim. É uma frase que eu creio que foi o pastor Kennedy Hagin que trouxe de uma forma tão linda, tão poderosa. Eu honro muito a vida de homens e mulheres que mais que apenas ensinarem, viveram, manifestaram, fizeram, porque a gente tem que conhecer a árvore pelo fruto, não só pelas folhas, é pelo fruto. E há um lugar que ele falou assim, duvide das suas dúvidas, não da palavra do Senhor. Vamos orar juntos e nós primeiro vamos orar nos arrependendo e depois nós vamos orar também já celebrando aquilo que o Senhor começou a fazer em nós nessa manhã e continuará fazendo nas nossas vidas, através de nós, sobre as nossas famílias, sobre todas as famílias da igreja, Tables, Global e também nesse país, nessa nação, através de nós, amém? E aonde o Senhor nos levar. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos pela sua palavra, ela é viva e eficaz. O Senhor nos corrige, o Senhor nos ensina porque o Senhor nos ama. O Senhor quer nos levar no mesmo patamar do qual o Senhor tem para nós, o qual nós somos formados para governar como os reis, rainhas, príncipes e princesas, porque entendemos os fundamentos do reino, sabemos o que rege a voz do rei, sabemos a que precisamos estabelecer como ambassadors of Christ, como embaixadores de Cristo. Senhor, nessa manhã nós nos arrependemos. Pai, me perdoa pela minha desobediência. Me perdoa, nos perdoa, Senhor, pelo nosso orgulho, altivez, tão centrados no nosso eu, tão centrados naquilo que é nossas preferências. Quantas das vezes ficamos horas fazendo aquilo que nós queremos, não damos prioridade à sua palavra, a te ouvir, a estar acessível a você, e aí entramos em questões e situações que não é do Senhor para nós. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pela nossa falta de insubmissão à sua palavra. Se a sua palavra diz, nem sempre eu tenho que entender, eu tenho que crer. Crer e me posicionar na confiança que você não falha, a sua palavra não falha. E eu estou alinhada à sua palavra porque eu temo ao Senhor. Senhor, remove de nós, se tem alguém aqui com falta de perdão, amargura, dor, raiva, rancor. Não importando se é do nosso pai, do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, do nosso irmão. Aparência, que a gente possa fugir da aparência no mal e não tentar ser amigo de Deus, sendo amigo do mundo. Isso não é possível, Deus. Jesus, nós nos arrependemos essa manhã pela nossa preguiça de orar, de buscar, de acordar mais cedo e dormir mais tarde. Para trabalhar, nós fazemos isso. Para cuidar dos filhos e da casa, nós fazemos isso. Mas para estar com o Senhor, que tem poder para liberar tudo, nós não fazemos. Nós corremos de um lado para o outro como Maria. Em vez de estar aos teus pés como Marta, em vez de estar aos teus pés como Maria e falar, você tem a boa parte. Você tem o que eu preciso. Nos perdoa, Senhor, quando nós não somos exemplos para os nossos filhos e os nossos filhos não têm essas práticas de oração porque eles não veem em nós. Que eles possam ver para absorver. Que eles aprendam a orar, adorar, louvar, não apenas na igreja, no corpo aqui, seja simplesmente um transbordar, porque eles veem isso em casa, no carro. Obrigado pela disciplina, o poder da oração. Que Deus alinhe o nosso coração ao seu, não ao nosso coração à nossa vontade. Não é sobre aquilo que eu quero ou não fazer, o que você deseja de nós. Senhor, nós nos pedimos também perdão
pela nossa incredulidade. Pai, nos perdoa porque somos uma igreja que ouve a palavra, mas muitas das vezes não somos praticantes. Senhor, nós quebramos isso sobre essa igreja, quebramos isso sobre os nossos lares, quebramos isso sobre nós agora em nome de Jesus, sobre Tables Cascais, Tables Finlândia, Tables Portugal, Tables Paquistão, Tables Estônia, Tables Japão, São Paulo, Espanha, Londres, Estados Unidos, all the other tables that will be born on day Jesus. We break this down, we revoke this reality in your minds, in your mighty name, Jesus. Nós removemos essa condição, essa mentira, esse sofisma. Espírito Santo, nós clamamos a você. Vem nos convencer do pecado. Vem nos convencer da justiça e do juízo. Vem nos ensinar aquilo que tem que ser removido de nós. Que a gente saia de um cristianismo de falácia e venha ser um cristianismo de poder. Poder, poder. Quando nós oramos, demônios saem, demônios se manifestam, cura é liberada, provisão, fé especial, dons ministeriais, dons do Espírito são manifestos. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque a sala de oração é cheia, sabe por quê? A nossa casa é uma casa de oração. A gente só vem na sala de oração para transbordar, para derrubar 10 mil em vez de 1.000. Ah, Jesus, nós nos rendemos essa noite, vem purificar os nossos corações, vem remover a nossa, Deus, nos arrependemos, mas nós sabemos que você é o próprio poder que nos habilita. Então nós celebramos o seu agir em nós, nós te agradecemos pelo mover, nós te agradecemos pelas vitórias, nós te agradecemos pelo transbordar, nós te agradecemos pelas promessas, nós te agradecemos, nós estamos avançando porque o Senhor não para e caminhamos em você. Obrigado pela vitória, nossa vida vivemos de glória em glória, vitória em vitória. Obrigado por aquilo que um dia estava estagnado, não estará mais, porque agora haverá manifestar de poder, poder, poder. Obrigado porque todos os cultos nós teremos salvações. Obrigado porque esse lugar, assim como o rio de águas vivas, atrairão sedentos, atrairão famintos, homens e mulheres que falam, eu não sei como eu cheguei aqui, mas eu cheguei. Porque há poder, poder, poder. Há poder no nome de Jesus.